Olá, turma, tudo bem com todos? Quem fala aqui é o professor Felipe Guimarães, disciplina Negociação e Gestão de Conflitos. Então, hoje nós vamos tratar sobre ética nas negociações. Então, para manter as tradições, aqui na nossa videoaula também, esse é o sumário do nosso livro didático. A gente já viu a unidade 1 e agora estamos na unidade 2, seção 2.2, cujo título é Ética nas Negociações. Muito bem, vou apresentar então os slides para começar. Aqui o título da nossa sessão 2.2 e aqui essa imagem bacana, né, desse camarada que faz essa foto e ainda publica nas redes sociais, foto com flash no meio do filme, kkkk, vida feliz com a indignação dos outros. Muito bem, baita ética, hein, turma? Como as pessoas são complexas e distintas, é simplesmente uma postagem muito curiosa para a gente começar aqui a nossa fala sobre ética. E quanta ética aqui, não? Para não dizer o contrário. Muito bem, no final da década de 70, início dos anos 80, havia um comercial de televisão que dizia que o brasileiro gosta de levar vantagem em tudo. Será que é isso mesmo? Gostaria que vocês pensassem sobre isso. Isso não mudou bastante? Talvez um comercial com essa fala, com esse título nos dias de hoje, talvez faria muito mal para a marca, não é verdade? Acho que a nossa sociedade evoluiu muito. E essa fala, não sei, eu coloco várias dúvidas sobre ela. Será mesmo que o brasileiro gosta de levar vantagem em tudo? E quando a gente faz essa generalização do brasileiro, isso é sempre muito complicado, né? Enfim, comercial de quase 40 anos atrás, hoje acho que a gente evoluiu bastante com vários conceitos de sociedade, como viver em sociedade, né? Ainda precisamos evoluir muito, mas já evoluímos bastante. Algum amigo familiar ou você mesmo já não comprou um CD ou DVD pirata, mesmo sabendo que era antiético? Muitas pessoas investiram tempo e dinheiro criando material original e alguém copiou para vender por um preço muito menor, correto? Muito bem, turma. Num primeiro momento, isso parece antiético, né? Mas aqui a gente começa a ver alguns conceitos de ética e como a ética ela é muito particular. A moral define o que é certo e errado. A ética é sempre um questionamento nosso de que decisão tomar quando a gente tem alguns dilemas. Então, nesse caso, no primeiro momento, é algo errado, certo? Como a pergunta já induz o nosso pensamento. Por outro lado, a gente pode pensar também, poxa, mas eu não tenho condições de comprar um CD ou DVD original e eu não concordo com impostos ou várias taxas em cima desse produto, que acaba chegando muito caro para os consumidores. E essas pessoas que estão vendendo, talvez seja a única forma que elas tenham de ganhar algum dinheiro, de sustentar a família, e elas estão tentando sobreviver fazendo esse tipo de venda. É um outro olhar, não é? Discutível. Aqui eu estou colocando só algumas opiniões, algumas visões que nós podemos ter sobre o mesmo fato. Então a ética está muito ligada a essas questões. De acordo com o dicionário Aurélio, ética é o estudo dos juízos de apreciação que se referem à conduta humana suscetível, vejam bem, suscetível de qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente a determinada sociedade, seja de modo absoluto. Muito bem, então a ética está completamente ligada a uma cultura, certo, turma? A gente pode ter algo que é considerado certo em uma comunidade, em um país, em uma região, e é completamente errado em outro, e vice-versa. Então, é suscetível de qualificação do ponto de vista do bem e do mal. Muito bem. Alguns estudiosos afirmam que a ética influencia e é influenciada por moral, capital social e valores. Então, vamos dar uma olhada nesses três conceitos de forma mais direta. A moral, primeiramente, como eu disse a vocês, a moral, de acordo com cada cultura, cada sociedade, cada comunidade, ela define o que é certo e errado. Então a moral é 0 ou é 100, ou é branco ou é preto. Então a moral diz os extremos, tá bem? E quando a gente faz alguma coisa que é contra esses preceitos morais de determinada sociedade, nós estaremos sendo imorais, tá bem? Então, a moral estabelece o certo e o errado. E a ética, ela vai ter tons de cinza. Ela vai sempre representar uma escolha nossa dentro
desse certo e desse errado. Então aqui fica como dica para vocês esse excelente artigo do autor Pedro, Ética, Moral, Axiologia, que na verdade nada mais é do que o estudo dos valores e os valores propriamente ditos. Confusões e ambiguidades em torno de um conceito comum, foi publicado lá na revista científica Criterion, de Belo Horizonte. Então, de dezembro de 2014, vocês conseguem achar por essas referências. Quem quiser se aprofundar um pouco mais no que é, de fato, ética, moral, axiologia e valores. Mas muito bem, aqui eu trouxe para a gente talvez as principais perguntas para a gente tentar estabelecer uma diferença entre ética e moral. Esses termos muitas vezes são utilizados como sinônimos, né? Mas quando a gente está na academia, a gente precisa se aprofundar um pouco mais nesses conceitos. Então, enquanto a moral nos diz como havemos de viver, então esse é o jeito certo, esse é o jeito errado, a ética nos diz por que havemos de viver segundo X ou Y modo de viver. Certo, turma? Por quê? Muitas vezes valores simultaneamente defendidos por nós entram em conflito. E aí nós temos que decidir o que fazer, que decisão tomar. Um exemplo que eu gosto muito de dar é quando a gente vê, por exemplo, alguém que a gente ama muito, alguém da nossa família, que vai ao cabeleireiro e volta com um penteado, um corte super diferente. E a gente não gosta. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai falar para essa pessoa que a gente não gostou, então a gente vai levar mais em consideração o valor da sinceridade, mas fazendo isso a gente vai deixar a pessoa triste, ou a gente vai levar mais em conta o valor de fazer as pessoas que a gente ama felizes e sempre fazer o bem para elas, e aí usar talvez aquela mentira branca e falar que ficou legal, sim, né? Talvez não elogiar tanto, mas usar algumas palavras mais rápidas, não entrando muito no assunto. A gente não vai ser sincero, mas a gente vai deixar a pessoa que a gente ama da nossa família feliz. Certo? Então, há um exemplo bem direto, bem prosaico, e isso acontece muito também no dia a dia profissional, nas negociações. Muitas vezes a gente toma algumas decisões de esconder algumas informações por achar que aquela negociação ela não precisa, aquela informação a gente não precisa levar ela adiante, a gente não apresentar essa informação. Então a gente tem alguns dilemas éticos. Como eu disse a vocês, a ética ela vai ser sempre uma decisão nossa dentro da moral que nos diz como havemos de viver, certo e errado. Fake news, então é outro assunto que o nosso material traz. A gente está hoje assolado por diversas fake news. A gente precisa tomar muito cuidado com fake news, porque principalmente quando a gente lê alguma informação que a gente concorda, a gente tende a acreditar nessa informação e muitas vezes repassar. E essa informação pode ser falsa, ela pode representar uma fake news. E por outro lado, a gente recebe algumas informações que a gente não concorda de algumas pessoas, de algumas marcas, de algumas instituições. E muitas vezes a gente lê e a gente não concorda, a gente não pensa dessa forma e a gente tende a desmerecer a informação e afirmar que ela é uma fake news. Mas será que ela é uma fake news? Talvez a gente precise rever um pouco as nossas convicções. Talvez essa informação ela seja de fato verdadeira e a gente na verdade está desacreditando simplesmente por não concordar com essa opinião. Então fica aqui a ressalva, tome muito cuidado com qualquer informação, qualquer notícia, tentem investigar para verificar se ela de fato representa um fato ou se é uma reportagem, uma notícia falsa. Muito bem, capital social. O que é o capital social? O capital social é algo que é criado, que surge naturalmente em algumas comunidades, em algumas famílias, em algumas instituições. Então, é aquele jeito de ser, aquela forma de se comportar que muitas vezes nós não precisamos falar abertamente, mas todas as pessoas que fazem parte daquela comunidade, daquela família, sabem, elas entendem como se comportar. Então, o capital social está muito ligado a isso, tá bem? De acordo com o Fukuyama, é perfeitamente possível formar grupos bem-sucedidos na ausência de capital social, usando-se uma variedade de mecanismos de coordenação formal, como contratos, hierarquias, constituições, sistemas legais, etc.
Mas as normas informais reduzem grandemente o que os economistas chamam de custos de transação, os custos de monitorar, contratar, julgar, forçar o cumprimento dos acordos formais. Então, se a gente tem um capital social claro, bem formado, as pessoas naturalmente elas já são educadas, elas já entram dentro de uma família ou dentro de alguma organização, elas já começam a entender o funcionamento, como as pessoas se relacionam, como elas se comunicam, como elas negociam. Então, a gente não precisa ter esse monitoramento. O capital social, então, engloba todas essas formas de se comportar e de pensar que fazem parte de determinados grupos. Muito bem, e a gente tem os valores, os nossos valores que são criados e constituídos desde a primeira infância. E a gente vai desenvolvendo esses valores durante a vida. Schwartz identifica as principais características dos valores da seguinte forma. Valores são crenças associadas ao afeto. Muito bem, existe uma emoção envolvida nessas crenças. A gente acredita nessas crenças. Então, isso muitas vezes é nos trazido pelos nossos pais, pelos nossos familiares mais próximos, pelos nossos avós. Então, os valores eles são formados com muito afeto. Então, eles entram dentro do nosso cérebro, eles fazem parte de um conjunto de pensamentos que tem uma carga emotiva muito grande. 2. Valores se referem a objetivos desejados e motivam ações, obviamente. O que a gente valoriza, a gente busca ter por perto. Né? Em uma negociação, se é algo que a gente valoriza muito, algum benefício, algum item, a gente vai lutar o máximo para ter esse benefício, esse artigo, essa questão dentro de uma negociação. Valores também, turma, transcendem ações específicas e situações. Então, não importa se eu estou falando com um funcionário, se eu estou falando com o presidente da empresa, se eu estou falando com o fornecedor, enfim. Se eu tenho o valor da sinceridade muito claro na minha pessoa, né, no meu comportamento, no que eu considero como certo a se fazer, eu vou fazer isso com todas essas pessoas. Eu não vou mudar, eu não vou variar esse meu valor dependendo da situação em que eu estiver. Valores servem como padrões ou critérios, obviamente, a gente acaba com os valores, com os nossos princípios, tendo alguns critérios e do nosso olhar e de padronizar algumas situações e as negociações da nossa vida. E também valores são priorizados por ordem de importância. Muito bem, como os valores estão ligados à ética, a gente viu aquele exemplo que muitas vezes, né, valores simultaneamente defendidos por nós entram em conflito. Então a gente precisa priorizar qual valor é mais caro, é mais importante, é mais essencial para mim. É a credibilidade? É a responsabilidade? É o afeto? É o cuidar da minha família? Enfim, então a gente muitas vezes prioriza os valores e alguns são mais importantes do que outros. Valores de organizações. De acordo com Burbridge e Burbridge, os valores, condutas, comportamentos e atitudes formam a ética da empresa. Opa, sem dúvida. Porém, não é tão simples a avaliação do ponto de vista ético. Segundo os autores, a própria ética se divide em ética de convicção, baseada nos valores, e ética de responsabilidade, baseada em análise de risco e não atingir determinados objetivos. Então, muitas vezes nas organizações, a gente pode ter comportamentos éticos que estão ligados aos nossos valores essenciais. Então, seremos educados, diplomáticos e cordiais, não importa com quem a gente esteja negociando, porque isso faz parte do nosso conjunto de valores. Mas algumas vezes a gente pode se valer de determinada ética, né, ou variar um pouco esses valores simplesmente para atingir alguns objetivos. Digamos que tenhamos que negociar com verdadeiros inimigos dentro do mercado. E aí, dentro desse mercado, a gente de fato não se entende com esses concorrentes, mas precisamos sentar numa mesa de reunião. Então, vamos tentar ser diplomáticos, mas simplesmente com o objetivo de atingir o que a gente quer. De fato, a gente não gostaria de ser assim, talvez esses concorrentes não mereçam a nossa cordialidade, mas precisamos, é uma ética mais instrumental, percebe? A gente precisa atingir determinado objetivo, então a gente vai se comportar dessa forma.
Aqui a gente tem Fome de Poder, é um filmaço, né? Tá disponível no Netflix. Quem não assistiu ainda, assista. E aí fica aqui o Ray Kroc, né? Que foi o grande responsável por transformar o McDonald's no que ele é. Ele foi ou não ético, né? Ele, na verdade, será que ele roubou a ideia dos irmãos McDonald's ou não? Na verdade, ele viu ali uma possibilidade de crescimento absurda e ele fez acontecer. Se a marca tivesse ficado com os irmãos, talvez isso não aconteceria. Então, acho que é um filme que a gente consegue discutir bastante a ética. A ética que a gente vai se valer, ela está mais ligada aos nossos valores, ou a gente procura ter um tipo de ética profissional mais instrumental, mais ligada aos objetivos profissionais nossos e da empresa. Fechando, turma, lembre-se ou nunca se esqueçam, pessoas com boa reputação sempre serão pelo menos ouvidas, porque merecem ser ouvidas. Pessoas de má reputação não conseguem acesso a outras pessoas de boa reputação, só conseguem aproximação de outras pessoas de má reputação, iniciando um ciclo vicioso difícil de ser quebrado. Então, só para fechar, código de ética. Quando a gente tem essa ideia, turma, de código de ética, muitas vezes não está ligado a decisões, como eu disse a vocês, dentro da moral do certo e do errado. O código de ética já tem uma definição, um conceito de ética que é ligado à regra de conduta. Como eu devo seguir, sendo profissional dessa área, o que eu devo fazer, como eu devo me comportar. Então, o código de ética, nesse sentido, ele já está mais próximo à ideia de moral, do certo e do errado. Muito bem, fechamos aqui então a nossa videoaula referente à seção 2.2, nosso material Ética nas Negociações. Muito obrigado, grande abraço a todos. Tchauzão!